Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio dessa série do Plano B, que é o podcast aqui do Baldinho Melo, que trata sobre a AI e o futuro dos negócios e das profissões. Eu estou aqui hoje, uma honra receber o André, CEO da EMA Software. André, brigadão por ter vindo. Valeu. André, e começando, te apresenta para o pessoal, apresenta um pouco da tua trajetória de vida e da EMA também, né, como business. Legal. Bom, eu sou o André Marchioro, CEO e cofundador da EMA. A EMA é uma empresa que faz sistema de gestão empresarial, ERP. A gente está vai fazer 21 anos já de história. Então, a minha formação começou lá com computação, fui programador desde os meus 17 anos. E a EMA, depois de uns 6 anos assim de história, eu larguei a parte de programação e me dediquei à parte de negócios, assim. Então, é minha paixão, meu hobby, né, amo gestão empresarial, sou apaixonado. Tecnologia para mim sempre foi um meio de aplicar gestão, né, que é a maior paixão. E também sou casado aí com a Daniela, pai da Maria Luísa e do Ronaldinho, e é isso. André. Resumindo um pouquinho, é isso aí. Então, um cara que eu te acompanho no LinkedIn, enfim, nas tuas postagens, tu é um cara que fala bastante, pensa bastante sobre filosofia também, né? Ah, sim. Também é um hobby teu, né? É um hobby, é um estilo de vida, na verdade. Eu me considero um empresário peregrino. E peregrino, para quem não sabe, né, tem gente que associa muito à religião, mas peregrino é um ser que caminha com um olhar extraordinário para o mundo, assim. Então a gente nunca reclama das coisas, a gente está sempre agradecendo por tudo que tem. Então eu já fiz 2 vezes Santiago de Compostela, já fiz 2 vezes Caminho da Fé. Recentemente, agora 10 dias atrás, eu estava fazendo Torres del Paine, no Chile. E aí eu levo empresário, né, para caminhar comigo e a gente vai debatendo os assuntos de futuro, estratégia, liderança, sucessão, vários assuntos, e o caminho é impressionante como ele te dá resposta. Da resposta. Porque ele te equilibra demais, assim, tu fica com uma visão muito clara, além de estar cuidando da saúde, né, integral, assim, corpo, mente e espírito. E aí, nessas caminhadas da vida, eu conheci a filosofia, pelo meu amigo Beto Colombo. A gente fez o Caminho de Santiago junto, e aí lá eu conheci a filosofia clínica. E, cara, quando eu entendi um pouquinho da filosofia clínica, eu assim, cara, é sobre isso. Pessoas, né, nós vamos falar aqui um pouquinho de IA, Uhum. mas quem é que tá falando de IA? Inteligência emocional, né? E a IA tem acelerado e causado muito mais problemas ainda na inteligência emocional. E na filosofia clínica, cara, eu conheci ela um pouco, eu tinha iniciado junto com o Beto Colombo lá em 2009 aqui, o professor Rosemiro, Lúcio Pachter, tinha iniciado uns estudos, e naquela época, cara, eu era muito jovem, assim, eu sei lá, tinha 29, 30 anos, e eu peguei, olhei pra aquilo assim: "Ah, cara, que esses caras estão fazendo? Isso aí não é pra mim, eu tô cheio de coisa pra fazer, vou ficar com esses velhos aí falando assunto de Então, tudo com a vida filosofia, ganha. era 2000". Tudo com a vida ganha já, né? E aí foi onde eu saí. Aí mas eu sempre fui um buscador de autoconhecimento, assim. E aí saí daquilo, tanto que eu estava lá porque eu estava buscando, né, autoconhecimento que é uma outra paixão aí. E aí, cara, depois agora em 2016 eu reencontro o Beto, a gente bate um papo ali e ele falou da filosofia clínica, como estava mudando a vida dele e a gestão da empresa. Eu disse: "Ô Beto, me fala mais". E aí ele tinha recém escrito o livro A Alma da Empresa, que é todo baseado na filosofia clínica e, cara, daí me apaixonei pelo assunto. Fiz uma pós-graduação também, me formei, hoje me considero já um filósofo clínico, Clínico. que é diferente de ser só filósofo, né. Uhum. O filósofo é o cara que tem o amor à sabedoria, assim, gosta de sentar e bater papo, boas conversas e olhar o mundo de uma forma diferente. E depois a gente que aprendemos ali, cara, a gente aplica isso na empresa. Então, assim, lá na EMA a gente não faz o eneagrama, o DISC, nossa metodologia de gestão de pessoas na EMA é filosofia clínica. Filosofia clínica. Tu falou ter o olhar de peregrino, é isso? Isso. E qual que é o teu olhar de peregrino para IA? Porque toda tecnologia influencia cultura e comportamento Isso. humano. Aham. O que que tu tá vendo? Rapaz, eu não sei se tu sabe um pouquinho da história ali também, vou só voltar um pouquinho aqui atrás, mas não sei se vocês conheceram aqui a Magic Wright. Foi uma startup aqui de Criciúma, que eu tive no Vale do Silício, porra, descobri que ia vir essa porra toda aí antes, bati um papo com o Marcos do Canto aqui, que é uma pessoa extraordinária, abraço Marcos, e ele e o Thiago Zanivan, 2 amigão ali, peguei
trouxe eles para dentro do negócio. Desmontar o negócio. Só vamos montar aqui, pô. Se nós conseguir fazer isso daí, a gente vai voar. Uhum. Meu Deus, olha aí quanto nós vamos poder vender e tal. Então eu já tinha esse olhar do que a IA poderia fazer, né? Porque eu falava com muitas empresas de marketing, que eram as agências, de maior desafio era assim, pô, eu não consigo escrever um conteúdo especialista. Ou seja, tu contrata ali um cara de marketing e tu tem que falar hora da área jurídica, Sim. LGPD, mas ele tem que estar falando de nutrição, ele tem que estar falando de saúde. Pô, então um cara só não conseguia. Um copywriter não conseguia se aprofundar num tema específico porque ele tinha que ser meio que pato, né? Isso. Tinha que nadar, tinha que voar e tinha que andar, mas não podia fazer nada direito. Bem. É. Aí as agências perdem muito cliente, porque tu promete um resultado. Vai lá, tu começa a escrever, não dá. Eu mesmo na EMA nunca tinha conseguido, então Uhum. tu via que agora eu ficava, pô, pesquisa no Google, algo semelhante lá pra te aprender, e aí tu vem e escreve alguma coisa, né? E na época esse foi o desafio, assim, cara, nós vamos resolver essa dor. E a gente usou a inteligência artificial, graças a Deus a gente fez e conseguimos ter um êxito ali, né? Já vendemos. Eu fiquei feliz da vida quando saiu a notícia do ChatGPT no Fantástico. No outro dia meu celular tava bombando de ligação, assim, porque eu tinha pedido um valor pela startup, e os caras queriam dar menos. E aí quando saiu a notícia do ChatGPT, que eles diziam, cara, isso aí vai viralizar mesmo, a gente foi lá e vendeu. Sim. Então, assim, já tinha esse Foi o olhar. timing, né? O time, na hora certa, assim, tudo na hora certa, e tanto que a gente não quis nem escalar ela, mas a gente chegou a botar ela a rodar na Rede Globo, na Record, SBT, assim, sabe? Na V4 o pessoal tava testando também, então muito legal. E aí, cada vez que a gente fazia para resolver o problema de marketing, nós dizia assim, cara, nós podemos fazer um clone de um programador. Cara, nós vamos fazer um matemático, um economista, cara, um psicólogo, um filósofo. E aí começamos a ver esse olhar extraordinário, o que que daria para fazer, né? E então a gente sempre teve esse olhar do otimização das coisas, né? E como um bom peregrino, sempre tu olha sistemicamente a coisa. Então, assim, cara, ela vem pro bem, mas tudo que vem pro bem também vem pro mal. E aí a gente estava olhando, e naquela época não tinha tantos bloqueios ainda, né? Os guarda-reios ali não eram tão fechados ainda mais nós que já tínhamos acesso à API. Era tudo aberto, né? Era tudo aberto. O que tu mandava fazer, cara, então tu pedia pra fazer uma bomba, ela te ensinava a fazer uma bomba. Pô, como é que eu invado um país? Como é que eu roubo um banco? Coisas do tipo assim, e ela fazia o plano, era impressionante. E aí a gente pegou e já desde o início teve esse olhar, putz, ela vai vir pro bem, mas ela também vai vir pro mal. Então a gente já tem que ter esse olhar de guarda-reis, como é que a gente defende que ela não faça um mal, assim. E aí e aí a gente foi fazendo, cara, e dentre tantas as descobertas, assim, a gente viu que o quê? Ela ia acelerar muito o mundo, que já tá incerto, inseguro, tu não sabe mais quando que as coisas vão fazer. A gente já enxergava que a IA ia virar commodity, ou seja, cara, ela não é mais diferencial, ela é obrigação. Assim como quem vai trabalhar no escritório tem que saber o Office, né, o Windows, ali o Sim. Word, Excel, o slides ali, o PowerPoint, agora tu precisa saber só a IA, mas ela é obrigação. Então a gente já enxergava que ia mudar o escritório. Eu costumo dizer assim, que quando veio a revolução industrial ali, eh, essa tecnologia das máquinas assustou o colarinho azul, que é o operário que ficava na máquina. Todo mundo dizia, vou perder meu emprego, né? E agora com a IA tem esse medo no escritório, no colarinho branco. Ou seja, putz, vou perder meu emprego, o que que vai acontecer? Mas eu não acredito nada em perder emprego, acredito que é uma ferramenta que vem para somar e quem saber fazer o melhor uso dela aí vai tirar muita vantagem competitiva. Esse tema é interessante. Eu faço essa pergunta pra todo mundo que a gente bate um papo aqui, exatamente isso. A IA é um instrumento, não é uma ferramenta, então todo instrumento ele tem, eu posso usar ele para o bem como eu posso usar ele para o mal, né? Uma arma, um carro, enfim, o dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser um instrumento para o bem como ele pode ser um instrumento para o mal. E a IA também ela é um instrumento que não tem um valor intrínseco nela, ou seja, ela não veio para o bem nem para o mal. Ela é um instrumento que possibilita, por exemplo, eu automatizar processos, eu ganhar escala e tudo mais. Mas, dentro disso, o que que tu acha que, vai mudar no comportamento das pessoas? Tu falou do exemplo, antes o básico era o pacote Office, agora o cara já tem que entender de prompt, já tem que entender um pouco das ferramentas. Esse processo não vai emburrecer um pouco as pessoas, na tua visão? Ah, eu acho que vai, emburrece de um lado, mas desenvolve do outro, assim, né. Se a gente dentro do ambiente de desenvolvimento de software, a gente sempre tem os programadores raiz, né, que era a gente quando tinha que programar alguma coisa, Tu no começo lá. que é o isso, programado desde a época do DOS, pô, no Clipper, Pascal e tal.
e tudo que tu ia fazer, tu tinha que se preocupar com memória e com processador. Putz, porque era muito limitado os hardwares, né, então tudo tu tinha que pensar muito antes de fazer. Na nossa época nem se falava na região em área de qualidade de software, de teste. O programador já tinha que fazer com qualidade, né, e depois o negócio foi crescendo tanto que agora tu tem que criar uma área de qualidade para cuidar de uma coisa que era para ter sido feita de qualidade, para um pegar erro do outro, assim. Sim. Por quê? Porque cresceu demais. E a gente, dentro do ambiente de software lá, da área de dev, principalmente, a gente tem essa briga dos mais jovens e dos mais novos. E a gente fala muito de que o Google emburreceu os programadores. Ou seja, porque antes tu tinha que pensar, agora não, tu dá um Google e tu vê o código. Daí então Ctrl+C, Ctrl+V, daqui a pouco tá dando um bug em algum lugar, tu nem sabe, porque tu não escreveu aquele código. Tu deu um Ctrl+C e Ctrl+V de algum lugar, assim. Então, e com a IA agora eu acho que vai ser a mesma coisa. É. A pessoa, o ser humano, ele parece que ele tende a querer pensar menos, né, vai pegar atalhos. Atalhos. Se o cara tá fazendo aqui quando eu fui fazer a minha formação em inteligência artificial lá na Startse, o ano passado, eu falei com o pessoal lá, a hora que eu vi que dava para fazer código-fonte ali de uma maneira incrível, assim, pô, daí eu treinei um assistentezinho lá para um pouquinho do nosso código-fonte. Bicho, eu fazia um croquis desenhado no papel, metia a foto ali, botava para ele me dava o código prontinho. Fazer um mockup Mockup. tipo, a funcionalidade tal. Usar caneta, com a minha letra feia pra caramba ali e tal, e que às vezes os desenvolvedores ali na EMA podiam... Plano. Porra, não entendo a tua letra. Pô, agora bota Pode no assistente. Bota ali que ele faz. E aí, cara, aprendi a fazer aquilo, cara, e ele faz a tela, faz o design, faz o código. E aí eu fazia o teste. Quando eu voltei de lá, não disse pra eles que dava, né? Só fui ali e pedi pra um fazer um negócio. Cara, o cara levava 4 dias, 5 dias às vezes pra fazer uma coisa que pedi ali. Aí quando ele vinha me entregar, eu assim, cara, a mesma coisa que eu te pedi, vamos ver como é que a gente faz agora daqui pra frente. Aí tu botava ali o negócio e saía na hora. O cara assim, vou perder meu emprego. Sabe? Primeira- A primeira reação. susto que vem, a primeira reação é essa, assim. Sim, agora o que que eu vou fazer? Eu disse, cara, agora nós temos que otimizar. Se antes tu fazia em 10 minutos, agora vamos fazer em 8, em 6, em 5, em 4, em 3. E vamos usar isso aí para melhorar a nossa qualidade. Usar como se fosse um mentor aí mesmo. Sim. E produção também, né? E ela faz as coisas, né? Uhum. Ganhar produtividade e execução, né? Aham. Rapidez em execução. Isso. Então eu não sei se isso vai emburrecer ou tu vai ter que desenvolver uma nova skill que a gente nem tá muito preparado ainda, sabe? Mas é do como usar ela melhor, né? Pois é, eu li um estudo recente sobre, olhando o mercado americano, tá? De desenvolvedores. Que lá, sobre esse medo, né? Vou perder meu emprego. E o que eles estão observando agora no curto prazo é o quê? Vagas sênior, né? Vagas, digamos assim, de pleno para cima, continuam ou na mesma, com a mesma quantidade ou até cresceram, mas as vagas júnior caíram muito. Claro, é isso aí. Então, tu observa isso no mercado também? Sim, sim, aqui a gente já, pô, o júnior, a IA faz pra ti o que ele tem que fazer, sabe? Então, hoje em dia, a gente tá até numa reunião lá discutindo, será que vale a pena a gente contratar júnior da IA-EMA? O ano passado, a gente já pegou e desenvolveu, em parceria junto com a Unesc, um laboratório, o EMA Labs. Botamos lá dentro da Unesc para nós não se preocupar com o júnior. Ou seja, o júnior eles vão lá e formam, e aí a gente vai trabalhando junto com essa galera, porque já faz o projeto real para nós. Inclusive o EMA AI a gente fez lá dentro em parceria com a Unesc. E aí daí sim, a gente vê a pessoa trabalhando lá e produzindo, vê se tem lógica, se tem fit cultural conosco, Uhum. aí a gente traz para dentro de casa. Entende? Mas a gente não, a ideia não é mais contratar programador. E o cara já vem com um pouco da cultura também da empresa, ele já vem... Vem com QI e com QI, entende? Aí lá para nós é um teste. Então, para trazer júnior, dentro do dev, é lá. É lá. E falando um pouco agora sobre produto. Esses dias eu tava não sei se foi na BR, tem um outdoor, Tem TV rápido. que é assim, é da EMA, né, da EMA Software, IA de verdade. Né, o software com IA de verdade, alguma coisa assim, talvez eu não lembre... Isso aí, É isso aí? É isso aí. O que é IA de mentira? Não é de mentira, isso é uma provocação, um gatilho de marketing, né, para chamar atenção e dizer que existe a IA generalista, que é esse chat GPT aí, né? Ou seja, tu vai lá e compra, mas ou tu usa ele, né, e ele não entende do jurídico. Ele tem uma base ter um de conhecimento dados tão ampla que... Ele é generalista, Generalista. muito generalista. E além de ser generalista, ele é generativo também, né? Então ele vai alucinar várias vezes ali e tal. Agora, quando tu bota um sistema da EMA, por exemplo, um EMA RP, e o teu segmento é uma distribuidora de materiais de construção, por exemplo, a IA de verdade é isso. Ela é especialista no teu segmento e com os teus dados de verdade.
Então ela não vai alucinar, ela não vai inventar coisas. Ela vai, por exemplo, eu costumo dizer que o empresário brasileiro, ele é, em boa parte dele, a gente não tem uma educação. Então a gente é meio analfabeto na leitura de relatórios de gestão empresarial. Por exemplo, a gente sabe ler um livro na escola, mas ler um balanço, Sim. Um DRE. um DRE. Cara, é difícil o empresário que sabe ler aquilo. Ele vai ver o número, Interpretar. né? Vai ver o nome e o número, mas qual ligação tem um com o outro? Que decisão eu tomo melhor que isso aqui? Como que eu ganho dinheiro com isso? O que risco eu vejo? Que ameaça? Que É oportunidade? igual um leigo olhando para um raio-x, né? É isso. Ah, legal, tem uma mancha aqui, mas assim, O que quer dizer isso? se é uma doença, se não é, eu não sei. É isso aí. Então a nossa IA de verdade que a gente fala é isso. Qualquer relatório hoje no nosso sistema, ou qualquer tela que tu vai entrar, seja gráfico, dashboards, cubos ou app de decisão, tudo tu abre ali o MAI, por exemplo, e já está conectado nos dados, e ele analisa tudo a partir dali. Então qualquer relatório, e ele vai entender uma linguagem natural, como o chat GPT ali, né? E aí a gente tem ele treinado com os jargões empresariais, culturais do Brasil. Por exemplo, tem gente lá no Nordeste que chama faturamento compras para eles, né? E para nós aqui no Sul, pô, faturamento é vender, pô. Quanto que eu estou faturando? Né? E lá eles chamam de fatura a compra, porque também é uma nota fiscal de entrada. Sim. E a gente foi treinando essa IA para ela ficar entendendo esse linguajar. Como o lema da EMA é simplificar a gestão do Brasil, é isso que a gente almeja, a gente traduziu a inteligência artificial, que aparentemente é um assunto complexo e que causa receios, estranheza no início, e a gente simplificou o uso da IA. Então hoje, cara, tu tem um botãozinho, é um botão ali e ele te ajuda. Quando tu pega um relatório e aí tu conversando com ela, tu pode gravar no microfone ali, pô, eu sou leigo aqui nesse assunto, me explica o que esse relatório quer dizer. Uhum. E ela já te dá. E a gente tá E ela já te dá, mas só que ela vai dar baseado no teu segmento. Ela não vai alucinar e falar de outras coisas. Uhum. E o que que é mais massa ainda? Tu pode assim: "Ah, agora me gera um gráfico aí, porque eu sou bem visual". Dela pergunta: "Que tipo de gráfico tu quer ou posso eu sugerir?". E aí ela vai ali e gera um gráfico de rosca, gráfico de dispersão, gráfico de barras, gráfico de Uhum. pizza. Então ficou uma coisa muito simplificada e especialista no negócio do cliente. E aí o cliente vai lá, por exemplo, tu pega o teu manual, teu código de cultura, teus valores, Pode teu importar. manual de procedimentos, tudo tu bota ali e os funcionários vão conversando com essa IA e ela vai respondendo tudo. Então a ideia é que a gente criasse cones, assim, bem dizer, né, das principais funções da área. Então, tu tem dúvida com o RH, tu quer perguntar lá, como é que funciona aqui o PDI da minha empresa? Pô, ele está ali. Então, além de ele te ajudar no teu negócio, ele tem toda a inteligência que a inteligência artificial generalista também tem, sabe? Sim. Então, E, e existe um gap entre o desenvolvimento da IA, o que tem desenvolvido hoje à disposição, e a real adoção pelas pessoas, e vamos falar de barra empresas aqui, porque a maior parte dos empresários do Brasil eu acredito que sejam o público da EMA hoje, isso. pequenas e médias empresas, né? Menos e menos. É, E aí eu acho legal essa ideia do IA de verdade, porque na verdade vocês estão conectando uma coisa que está à disposição, mas não está acessível do ponto de vista de linguagem É isso para o aí. empresário. É isso aí. Então eu traduzo aquilo, ó, agora sim, agora tu tens uma de verdade Pegar na mão para o aqui, teu dia a dia, potenciar. É isso aí. pode usar. É isso aí. E aí dentro disso, tu consegue ver assim no mercado, as pessoas pensam, bom, agora já está tudo, já tem OpenAI, já tem a Anthropic, já tem o Google com o Gemini, não tem mais espaço para desenvolver nenhuma solução de IA, já está tudo desenvolvido. Aham. E qual é a tua visão em relação a essa... É, esse aí é um caso que nós estava debatendo num grupo lá de São Paulo esses dias, que era Parece tipo que tá assim, tudo pronto já, né? cada vez que o ChatGPT lança uma versão nova, morre quantas startups? Porque tudo que sai lá, quando veio a IA, né? Pô, no começo ele foi uma febre, então todo mundo, cara, os pitch, o cara ia nessas apresentações de pitch aí só tinha isso. Ah, eu vou fazer uma IA que vai resolver isso, vou fazer uma IA que vai resolver isso. E naquele momento era muito, uau, vamos fazer. Só que daí vem o ChatGPT e bota o agente. E bota o assistente. E bota... Cada um que ele tá botando lá, cara, essas startups, tudo que começaram bem, morre, fecha as portas. O segredo está nos Então, dados, então? e de novo, cara, IA é commodity. Agora, tipo assim, um outro fornecedor gigante de IA, né, como o Gemini, como o ChatGPT ali, com a OpenAI, no caso de DeepSeek, eu acho difícil surgir outro. Mas agora, com base nisso, é o que todo mundo vai estar usando essa commodity, essa matéria-prima da IA, para criar inúmeras coisas aí que
Personalizadas Isso. para determinados públicos É específicos. isso que a gente quis falar com o IA de verdade, sabe? Que é pra traduzir de forma simples. Porque hoje tu vai lá e diz assim: "Ah, cara, qual é melhor? É o Gemini ou é a OpenAI? Ou é o DeepSeek?" E, cara, tá tudo um é melhor por causa do custo, o outro é melhor em determinado segmento, o outro é melhor. Para tarefas X, um é melhor, para outras tarefas, outro é melhor. É isso aí. E aí, às vezes, o empresário fica naquela dúvida, tipo, então eu não vou usar, porque isso não é para mim. É. Isso não é para mim, e o pessoal fala, né? Isso não é para mim. Isso é. Então, por isso que daí eu acho que todos têm que estar antenado, né, quem não tá ainda tem que estar olhando para a IA e, por exemplo, vocês aqui como escritório jurídico, tem que olhar como é que tu resolve a dor do teu cliente e, tipo assim, o jeito de escalar ou de entregar mais valor, a IA pode te ajudar. É uma Sim. caixinha de Lego. Ela não é um Vai inimigo, né? fazer com Ela é um instrumento que está à minha disposição. isso, e que pode agregar muito valor, cara, Uhum. muito valor, assim. Eu acredito muito no mundo do design, de software, assim, software é chato de usar. Se tu for cair na real, cara, todo dia tu abrir um sistema, fazer uma nota fiscal, ficar cadastrando, é muita tela, é muito campo, é muita interação. Então, na minha visão, assim, eu já tô dizendo que, cara, nós temos que acabar com as interfaces. Cara, vamos aqui só conversar, eu preciso vender um produto aqui pro fulano tal, assim, assim, assado. Ela vai lá ver tudo aí e já faz a venda, pô. Sabe? Então, assim, se a gente conseguir fazer um negócio nesse nível, e nós, né, nós vamos conseguir, nós já estamos caminhando nessa direção, vai simplificar muito Uhum. a vida das pessoas. E sem IA não era possível antes, sabe? Tu acredita nessa interface conversacional, É. que é a interface hoje do ChatGPT? Qualquer modelo que tu abra, ele tem a mesma carinha, né? É um campo lá embaixo para conversar, um input, lado esquerdo ali uma coluna com algumas funcionalidades, ou o teu histórico de... Isso é Tu acredita que outros... um campo só e vai resolver tudo, cara. Se a gente conseguir chegar nesse nível, né, eu tô falando aqui porque a gente já fez um estudo bem profundo e já viu a viabilidade e que é possível e que o mundo caminha para isso, né. A nova geração vai querer abrir um sistema para tirar uma nota fiscal, cara. Tem mais de 100 campos pra gente emitir uma nota, por mais que a gente faça assistentes e tudo, é chato. Agora se tu simplificar o ponto ali: "Ó, cara, vou preciso faturar aqui tantos quilos de produto tal lá para o norte, para o cliente tal, assim, assim, assado", e aquilo que faltar ela vai te questionando, tu vai respondendo, e aí sai a nota fiscal, já tá lá na transportadora e, pô, dá pra revolucionar muito esse mercado. Tu falou de nova geração, né? Eu acho que tem um sentimento nessa geração que tá vindo agora de um pouco de medo até. Aham. Porque ela de fato, como ela não tem ainda tanto conhecimento, experiência, know-how em determinados temas, ela de fato está competindo em algumas tarefas diretamente. Aham. Quais são as skills, as habilidades que tu entende que para essa galera que tá agora, assim, na faculdade ou tá fazendo tá entrando no mercado agora, o que que eles precisam olhar que, sei lá, na nossa época a gente não precisava olhar porque não existia essa ferramenta à disposição? Aham. Tu diz mais, qual Habilidade. skill? Qualquer skill. Cara, eu dei uma palestra semana passada ali na Unesco e eu estava falando sobre isso. Inclusive eu tô com uma camiseta aqui, conectando gerações aqui, porque eu tenho a EMA, que era o primeiro logo, a EMA antiga, e um coraçãozinho no meio com a EMA Qual é a Manova? logo novo, que é para nós conectar as gerações. E quando Ela melhorou a perna. ela ficou Ela tinha a perna meio... mais elegante. E uma das coisas que a gente fala muito sobre essa questão de gerações é sobre isso. O novo, o jovem, ele não tem talvez o dinheiro e a experiência, né? E os mais velhos não têm a mesma força, a mesma agilidade, a criatividade dos mais jovens. Uhum. E no mercado corporativo aí hoje a gente vê muita briga entre gerações, né. Os mais velhos não querem escutar os mais jovens, porque não sabem nada, porque é a geração mimimi, porque é isso. E os mais jovens assim: "Cara, eu vou mudar o mundo, eu vou montar minha startup e eu não quero mais trabalhar com esses velhos aí que é tudo burocrata e só querem caixinhas, caixinha de checkbox e tal". E na EMA eu sempre tive um olhar muito voltado a pessoas, né, a EMA eu escrevi um livro lá do Mano da Gestão que fala muito sobre isso. E aí eu peguei e botei esse coraçãozinho já com a nova geração ali, né, pra nós: "Opa, vamos se conectar. Nós temos coisa boa, nós mais antigo, e vocês também têm. Mas nós precisamos saber quais são as skills que cada um tem pra gente se respeitar". E então isso pra nós lá hoje é muito claro, e o conselho que eu dei conselho não gosto de dar conselho, a dica que eu deixei ali pra gurizada mais jovem é assim: sejam bons filhos. É isso, cara. Sabe, assim, é pessoas, é sobre coeficiente emocional. Tá todo mundo só indo para o tech, e o tech tá deixando todo mundo doente e tá esquecendo das emoções, pô. E por mais que a inteligência seja artificial, a tua vida é natural. É. Ela e se tu se afastar de ti,
como ser humano, tu vai vir um sofrimento, que daí é por isso que a gente se sente perdido, a gente não sabe, porque nós estamos bem no momento da transição, né, nós estamos vivendo essas mudanças. Foi a era da informação, agora também na era da inteligência artificial, e quem que sabe o que que é o certo nesse momento? Ninguém sabe, então, tu vê, lança uma novidade, agora a empresa tem que ter uma cultura cool. Aí vai lá a galera e compra puff, Todo mundo, igual o Google. quer olhar para o Google. E aí sai fazendo isso. Teve um pessoal aqui da região que foi lá e fez uma arquibancada também, tipo da EMA, e botou chopp e tudo, e ele assim: "Ó, pera, mas mesmo fazendo isso o pessoal não gosta ainda de trabalhar?" Daí assim: "Mas tu perguntou se eles queriam chopp e arquibancada?" Cara, tem que perguntar para as pessoas, não adianta, não sai fazendo coisa porque tu acha legal. Por quê? Porque ele tá copiando, não tá sendo mais genuíno, sabe? Então eu acho que a principal skill, e não só pra nova geração, pra nós também, tem que cultivar o tempo todo, é o coeficiente emocional, assim. Inteligência emocional é a grande parada, assim. Eu entrei nesse mundo da inteligência emocional, a minha história, eu comecei trabalhando na Usial, né, na Usial Software ali, Sim. eu acho que eu fui o 5º, 6º funcionário deles ali mais ou menos. Fiquei 4 anos e meio lá e saí. Só que, cara, lá eu cresci muito rápido na carreira, eu gerenciava um time de desenvolvimento lá grande, e eu tinha 22 anos. Então tu era conhecido como aquele nerd que fazia, eu era muito rápido, né, programador muito rápido, e pra mim tudo era pronto, e eu queria que os caras tivessem a minha velocidade, e não ia ter. Então aquilo me incomodava muito. Aí eu comecei a estudar liderança. E o que que mais me chamou a atenção? Foi o seu Lindomir, ele fez um curso ali na SIC uma vez, o cara é de Jaraguá. E ele falou assim, liderança emocional. E cara, quando eu fui naquele curso, 22 para 23 anos, eu já tinha crise de ansiedade, já tinha tudo esse saúde mental que fala hoje, naquela época não se falava, mas Sim. eu não dormia e eu só queria trabalhar para resolver, não conseguia deixar dinheiro. Hoje a gente tem um nome para as coisas, Tem né, nome, naquela época não tinha. tem nome, tem, dá para conversar, né, tem conteúdo para te ler, mas naquela época tu só sofria e, trabalhar assim mesmo e ia tentando resolver, né. E esse curso que eu fui ali, a palestra, na verdade, de inteligência emocional, o cara me falou: quem daqui tem, o QI elevado?" Nós A gente é programador, porra, nós somos da lógica. Eu e o Michael, que trabalhava na Useal, nós fazia teste de QI uma vez por mês, pra saber quem tinha um QI mais elevado que o outro. E, cara, daí ele pegou e falou assim: então quem tem QI sinto muito falar. Vocês não vão se dar bem nesse novo século. Quem vai se dar bem é quem tem o QE. Quem tem QE?" Isso Ninguém levantou a mão, porque ninguém sabia o que que era. isso foi em que ano? 2002 ou 3 por ali. Que visão, né? É. E aí o cara falou isso, depois eu fui atrás, daí Daniel Goleman, comecei a estudar bastante sobre isso. O professor Marins, que é um consultor que eu admiro demais, ele já falava isso também. E porque só acabou a palestra, eu fui atrás daquele cara. Eu só: "Ô bicho, o que que tu falou daquilo ali, cara?" Como Porque assim, né? tudo que tu falou é muita coisa que eu acredito, faz muito sentido pra mim. Uhum. E, pô, mas como é que eu boto isso em prática? Dele assim: "Cara, estuda Daniel Goleman, corre atrás, inteligência emocional e tal, e, cara, seja uma boa pessoa. Queira o bem dos outros." Sabe, assim, ser boa gente, só ser boa gente, de tu cumprimentar, dar um oi, abraçar a pessoa, ouvir, com escuta ativa, sabe, não só escutar. Então pra mim aquilo lá mudou minha vida, mudou minha história, né, porque hoje o pessoal diz assim na EMA: "Pô, André, mas como é que tu faz gestão de pessoas na EMA?" Eu estava aqui no Cruze semana passada, no evento aqui da Alfa, e aí a Andressa tava um tema, um dos desafios, né, mão de obra. E aí falaram assim: mão de obra tem que falar com o André, porque eles são a única empresa que não perde pessoas que eu conheço." Aí assim: "Ô, nem tanto gente, não é assim também." Mas é por causa disso, é porque a gente faz as coisas com o coração, sabe. Então, as skill que eu falaria, é assim, ser melhor ser humano, e aí quando é pra gurizada nova, Naquilo que é sejam essencial bons filhos, pô, sejam bons filhos, porque se tu não respeitar nem pai e mãe, como é que uhum. vai entrar num ambiente de trabalho, sabe, não tem IA que vai dar jeito nisso. Acho que naquilo que essencialmente é humano, né, É. que não tem como a gente substituir porque uma tarefa, por mais complexa que ela seja, a gente tá vendo que Automatizar. dá para automatizar, dá para substituir. Agora, em ser humano, né, Não tem como. não tem como substituir. Eu tô aqui contigo, a gente tá conversando, trocando uma ideia, não tem como eu botar um robô aqui e falar: "Ó, André, agora conversa com o Ricardo robô que eu vou lá tomar um café e Não, tal". não tem como. Até Então já existem os humanoides, né, sim, mas eles não vão chegar nesse ponto não vão chegar nesse da ponto emoção. de emoção, Não né. sei. Acho que esse é o ponto, né, o que nos uma pergunta que eu sempre eu fiz o meu mestrado em IA. Aham. Eu estudei bastante história da IA, desde lá da década de 50, os primeiros desenvolvimentos e tudo mais. E uma coisa que eu sempre me questionava enquanto eu estudava era: o que que vai co no mesmo que a IA alcance o nível mais utópico,
o que ainda vai ser essencialmente humano. Aham. Que esse é o ponto. Uhum. Se eu conseguir focar nisso, eu nunca vou ficar preocupado Uhum. ou com medo de ser substituído, porque, cara, eu estou sendo essencialmente humano aqui nessas virtudes, eu acredito muito em virtudes, né? Então, Uhum. estudo um pouco sobre isso. É isso. É o que não pode ser substituído. É. Ah, na EMA ali o pessoal me fala muito sobre isso, né, de como é que a gente copia a cultura da EMA, né. "Pô, fala pra nós, tal", daí eu disse: "Pá, cara, cultura não dá pra copiar". Mas aí de tanto que me pediram na época, daí eu escrevi um livro, chamado O Lado Humano da Gestão. Porque, só contextualizando aqui um pouquinho, a EMA, eu acho que foi a primeira empresa que foi montada para ser feliz, de verdade. Como eu tinha sofrido muito na minha história lá atrás com esses problema mental aí e tal, que eu tinha isso, eu decidi que eu não queria mais dinheiro. Eu ia ser um filantropo, assim, eu ia trabalhar com alguma outra coisa social, eu queria só me entregar para as pessoas, mas eu tinha essa paixão por gestão. Daí eu assim: "Não, então eu vou fazer um negócio, vou fazer uma empresa de software", só que como seria uma empresa de software para gerar felicidade? Cara, eu peguei uma cartolina e escrevi: "Felicidade". E tudo embaixo eu disse assim: "Como é que eu faço uma área de desenvolvimento ser feliz?". Aí eu tinha muitas minhas dores e acompanhava as dores dos meus amigos. Putz, então como a gente faz diferente disso daí? Pra que a gente possa alcançar a felicidade, tudo mirando na felicidade. Eu tinha conhecido na época também o FIB, que era o indicador de sucesso do Butão, que era o quê? Aqui é o produto interno bruto, né, o PIB. E lá era o FIB, felicidade interna bruta. Opa, então o que que eu tenho que prover para gerar essa felicidade genuína? E cara, eu fui organizando toda uma empresa nessa direção. E e aí o pessoal me disse assim: "Pô, André, escreve um livro". E daí tinha gente que me dizia assim: "Ah, André, não escreve, cara, senão os caras vão copiar de vocês, vão copiar". Eu disse: "Cara, como é que copia emoção, meu? Como é que copia emoção? Como é que copia personalidade? Não tem como". E outra, o nosso papel aqui não é contribuir com a educação e gestão para Sim, simplificar. Então se a gente faz umas coisas que deu certo, vamos compartilhar claro. sim. Criar Vou um movimento. escrever vou escrever, vou provocar e deixa aí. Existe uma metodologia de tu aplicar esse modelo de gestão, que eu chamei de GEMA, é o modelo de gestão da EMA, só que a gema também é uma pedra preciosa, né. Então, tu cria esse modelo, vai lapidando, lapidando, até eu chegar um diamante, assim. Então a gente fez, cara, muita gente leu e me escreve: "Pô, cara, eu tô tentando aplicar isso daqui, não tá dando certo", tal. "Ah, vamos trocar experiência, mas tem que ser genuíno". E aí quando alguns que tentam aplicar na empresa, tu vê que as empresas, a maioria delas são capitalistas selvagens, assim, sabe. O dinheiro tá Então, sempre sempre é a pago última linha do DRE. é sempre a última linha e não, muitas vezes, algumas não têm nem muita ética, né, e para ganhar um pouco mais de dinheiro são capazes de fazer qualquer coisa. Então na EMA, qualquer decisão que a gente toma, a gente olha: "Isso aqui vai trazer mais felicidade ou não? Isso aqui vai afetar a nossa felicidade? Como é que é?". Hum. Então eu sempre olho para isso, sabe, a gente é uma empresa que é pautada no capitalismo consciente, eu sou membro do movimento Movimento. capitalismo consciente no Brasil, Uhum. aqui no sul, e então é isso, não se copia. Eu acho que tá perfeito. A IA não vai, eu não vejo, né, hoje, Uhum. não vai copiar a emoção. E caminhando aqui pro final do nosso papo, que tá muito bom por sinal, dá pra gente ficar aqui horas e horas trocando ideias sobre isso. Eu gosto bastante de falar e enfim, principalmente sobre essa questão de tecnologia, mudanças na sociedade, e aí falando um pouco sobre EMA, né, Aham. o que tá no roadmap da EMA aí para os próximos anos? A IA, né, dentro alguma funcionalidade nova ou é aprimorar essa questão do IA de verdade? O que que tu Eu já contei um pouquinho antes ali, né, mas o nosso grande desejo, assim, é simplificar. Qualquer coisa dentro do sistema não ser mais esse negócio chato que tem um monte de menu e é difícil pra caramba. Por mais que a gente já simplificou, o nosso sistema a gente já pensa muito em usabilidade, tentou fazer ele o mais simples possível. Hoje eu vejo ele sendo eu queria botar um input apenas e o cara conseguir fazer qualquer coisa dentro dele, assim. É um negócio que estava meio distante, mas a gente já tem avançado, assim, e eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. E e depois disso, cara, é já prover dentro do próprio sistema de gestão, que é o que a gente tem, né, os professores especialistas ali, como se fossem agentes, já sim. pronto. O pequeno e médio empresário ali, o cara não tem uma área de TI, talvez ele não vai ter habilidade de fazer, né, mas se ele poder ali: "Ah, quero falar com o gerente do banco agora, com um cara que é especialista em finanças. Ah, tô precisando financiar alguma coisa, Quero qual é a avaliar opção?". quero avaliar se essa opção é boa. Isso, então eu já quero disponibilizar como se fosse um conselho, ou Uhum. seja, vem o nosso sistema e já vem uma mesa de conselho junto,
que ele está analisando todos os números de gestão que tu tem, e esses conselheiros podem debater entre eles ali para ajudar o cliente a decidir melhor e aproveitar as oportunidades, evitar aí mitigar os riscos, né, as Uhum. ameaças. André, muito bom o nosso papo, vários insights aí legais para, principalmente, né, essa parte de inteligência emocional, que eu acho que é um tema que, conforme a IA vai avançando, a necessidade por mais inteligência emocional vai crescendo na mesma proporção. Mas, enfim, deixa aí pro pessoal tuas redes sociais da EMA, quem quiser entrar em contato contigo, Aham. aprofundar um pouco mais esses temas. Legal. Bom, a EMA é uma empresa aberta, né, nosso Instagram é EMA Sistemas, o meu pessoal é André Marchioro, me encontra lá, e eu acho legal porque no Instagram meu, tem gente que diz assim: "Pô, esse cara só caminha, esse cara não trabalha, porra, tá só caminhando". E tem gente que me diz assim: "Ô, cara, tem que falar mais de gestão, quando a gente fala tá junto contigo, pô, tu fala tanto", assim. Meu amigo, meu Instagram é só gestão. Só que alguns vão alcançar e outros não vão alcançar, mas tudo que tá lá é gestão em forma de filosofia, com esse olhar peregrino, sabe. Então tudo que eu posto lá, os stories, às vezes não é tempo real, né, TBT de todos os dias, assim, e então eu não tô sempre caminhando não, mas gostaria, porque eu acredito que aqui hoje para mim é uma caminhada, Sim. entendeu. Então eu venho aqui aberto a aprender, a compartilhar. Então meu Instagram lá e tem sempre provocações, assim, bem legal sobre vida, sobre o que sobre a IA e sobre a IE, assim, acho que os 2. Então a dica que eu daria, assim, para o final é: não fiquem com medo, a IA é uma boa amiga da gente, mas não esqueça da IE, da inteligência emocional, que é isso aí que vai fazer a diferença na tua família, na tua vida. Se ter filhos principalmente, né, dar uma atenção para isso, porque pra mim é fundamental. Legal. Pessoal, quem gostou desse episódio, a gente vai estar disponível no Spotify, no YouTube, então curtam, compartilhem, sigam, né, o nosso canal no YouTube, sigam a gente no Spotify para receber notificações também, ativem as notificações, né, para receber os próximos episódios. A gente vai estar sempre aqui falando sobre tecnologia, negócios, pessoas. Esse é o nosso objetivo com o Plano B e com outros projetos aqui do Baldinho Melo também, que é a nossa consultoria jurídica especialista em empresas de tecnologia. Muito obrigado, André. Valeu, Valeu. obrigadão, fechou. Tchau.